Salve, salve! Chegou a hora de falar sobre hipóteses. E olha, gente, isso é muito divertido. Na verdade, fazer um projeto de pesquisa científica, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, é igualzinho trabalhar numa série criminal, que nem CSI. O que o pessoal faz nessas séries? É uma investigação criminal, uma perícia criminal, que basicamente consiste em tentar desvendar um crime através de uma narrativa. E essa narrativa é construída observando fatos na cena do crime. Depois você cria ideias, interpretações a partir desses fatos, liga os pontos entre as coisas e tenta fazer uma tese de acusação ou de defesa. Isso tem tudo a ver com a pergunta da aula, que é como funciona o método hipotético dedutivo. Sim, esse método é o principal usado na ciência contemporânea e também é usado na perícia criminal e nessas séries de TV ou de streaming. Tudo tem a ver com formas de investigar problemas. Essa é uma metáfora muito legal criada por um filósofo da ciência, o Karl Popper. O que o Popper disse pra gente? Basicamente, uma forma muito antiga de fazer ciência é o cesto. Ou seja, você vai para o mundo real, começa a pegar vários fatos sobre várias coisas, leva esse cesto para casa e tenta fazer sentido sobre aquilo depois. Tem muito a ver com ciência descritiva isso. Só que uma outra forma é a lanterna. Ou seja, você vai para o mundo real já com um foco. Você já tem ideias e interpretações na cabeça e você não vai buscar apenas fatos no mundo real, você já busca evidências. Uma evidência nada mais é do que um fato atrelado a uma narrativa, a uma interpretação. E isso aí já é o método hipotético dedutivo. Só que nos dias de hoje, graças ao grande avanço tecnológico das últimas décadas, nós temos ainda o Big Data, que seria uma terceira forma de fazer ciência que não foi abordada pelo Popper, isso não é do tempo dele. O que é o Big Data? É você trabalhar com volumes gigantescos de informação, com bancos de dados, e tentar descobrir padrões que sejam padrões muito fortes, que te permitam um grande poder preditivo, mas sem tentar entender muito quais são os mecanismos que estão ali por trás. Para entender mecanismos, a melhor forma de trabalhar é o método hipotético dedutivo, é a lanterna. Só que para a gente poder começar a tecer hipóteses, a gente precisa primeiro de descrições. E, na verdade, o Big Data mistura um pouco dessas duas coisas hoje em dia. São todas etapas na construção do conhecimento. Tudo começa com uma curiosidade, ou seja, algo que você quer saber sobre o mundo real. Pode ser o mundo dos humanos, o mundo das outras espécies, pode ser o universo, os planetas, o que você quiser, não importa. Depois que você teve uma curiosidade, você tem que formular um problema. E formular de maneira objetiva e tratável, de forma que seja possível resolver aquele problema com ciência. Depois que você formulou o problema, você parte para uma descrição. Você tem que entender como é que são os elementos que estão ali naquele problema de interesse, que compõem um sistema, e qual é a relação entre esses elementos. Aí depois de acumular um bom volume de informações sobre esse problema de interesse, você pode começar a fazer experimentação. E a experimentação é muito divertida, porque ela tem a ver com acessar os mecanismos que geram aqueles padrões que você está observando. E depois de muita descrição, muita experimentação e até um certo vai e vem aí nessa escada do conhecimento, a gente pode chegar na síntese, que é tentar fazer narrativas mais robustas, amarrando tudo ali, né? Ligando os pontos entre dados e ideias dentro do pequeno mundo daquele problema de interesse. Depois a gente pode até partir para uma aplicação, ou seja, tentar resolver problemas práticos da sociedade com base no que a gente descobriu sobre esse problema de interesse. E a escada do conhecimento nunca para, ela não tem fim. Bom, mas tudo começa com a investigação, então. E para a gente poder entender melhor como é que funciona uma investigação científica, vamos usar como exemplo uma investigação criminal, uma perícia. Vamos supor aqui um crime hipotético aqui, deixando bem claro que isso é um exemplo fictício, não real. A gente tem uma cena do crime com vários objetos e a gente pode começar a se perguntar o que aconteceu ali e como é que esses objetos podem ajudar a gente a contar uma história, a falar pelo morto. Perguntas surgem na cabeça nessa hora, como por exemplo, foi homicídio? Porque pode ter sido suicídio também, né? Pode ter sido um acidente.
Supondo que foi um homicídio. Quando ele foi morto? O Totoro aqui no caso. Como ele foi morto? Por quem ele foi morto? E por qual motivo ele foi morto? Quando a gente coloca essas perguntas aí na roda, a gente não pode trabalhar com todas ao mesmo tempo. A gente tem que escolher uma dessas perguntas para começar e depois que a gente responde uma, a gente responde a outra e vai construindo a narrativa. Então a gente não tem mais apenas fatos ali na cena do crime. A gente começa a ter evidências, que são fatos atrelados a ideias. Isso permite que a gente monte explicações sobre o que aconteceu e a partir das explicações a gente começa a ter dois lados, as teses de acusação e de defesa. A ciência, fora desse universo criminal, policial, funciona da mesma forma. Tudo tem uma sequência investigativa. Primeiro você tem que pensar qual quebra-cabeças você quer montar, qual é o problema do seu interesse. E a quem interessa essa solução? Esse é um problema acadêmico ou aplicado? Tanto num caso quanto no outro, qual é o público-alvo desse problema? Quem é que está interessado na solução? Depois você pensa por onde começar. Afinal de contas, ninguém sai montando um quebra-cabeças a esmo. Você precisa de uma estratégia para montar. Para isso, você tem que saber quais peças já estão disponíveis. E aí você descobre isso lendo a literatura, conversando com as pessoas interessadas, misturando tanto conhecimento acadêmico quanto conhecimento popular, tradicional e a sua experiência pessoal também. Aí começa a ficar claro quais peças estão faltando nesse quebra-cabeças. Depois você precisa pensar em como encaixar essas peças. Você já definiu por qual região você vai começar, o que você tem na mão, o que está faltando, e aí você começa a encaixar as peças. E no final, você se pergunta, a montagem faz sentido? E esse é um ponto muito social. Afinal de contas, a ciência é uma cultura humana. Então você precisa mostrar o seu quebra-cabeças, a sua solução, para os seus pares, para outros cientistas, para as pessoas poderem avaliar se você realmente fez uma descoberta ou se você está ficando maluco de repente. E uma peça fundamental nisso é o triângulo dedutivo. Essa é a base do método hipotético dedutivo. Tudo começa na base com uma pergunta, que é o que você quer saber especificamente sobre aquele problema de interesse. É qual parte daquele quebra-cabeças você quer começar a montar, ajudar a montar. Toda pergunta tem uma resposta possível, e essa a gente chama de hipótese. Na verdade, perguntas mais complexas podem ter múltiplas hipóteses possíveis. Toda hipótese é uma possível resposta para a pergunta, então. Só que hipóteses e perguntas, elas existem num plano mais abstrato, mais teórico. A gente precisa de uma coisa mais palpável para poder acessar o mundo real e ver se expectativa e realidade batem uma com a outra. Para isso, a gente deduz, a partir de cada hipótese, uma ou mais previsões. Uma previsão é o que você espera observar concretamente, supondo que a hipótese seja verdadeira, ou seja, que ela seja uma boa resposta para a sua pergunta de interesse. Tudo bem, mas o que sustenta uma hipótese? Que cuidado eu preciso ter para não trabalhar com uma coisa muito frágil, né? Um castelo de cartas? Porque, afinal de contas, uma boa hipótese tem o peso de uma bigorna. As premissas são os apoios da hipótese. Você constrói hipóteses com base em raciocínio lógico e usando premissas e concatenando uma premissa na outra. E é melhor você ter apoios fortes, tão fortes quanto possível. Existem diferentes tipos de premissa com os quais você pode trabalhar. Você pode, por exemplo, criar hipóteses a partir de outras hipóteses, mas isso é um apoio meio fraco, afinal de contas, se você não tem muita certeza ali sobre uma hipótese, você vai usar ela para construir outra hipótese, você pode realmente estar fazendo um castelo de cartas. É melhor você usar teses, que já são apoios de qualidade média aí. Qual a diferença entre uma hipótese e uma tese? A tese é uma hipótese que já foi testada na prática e que tem resistido a vários testes. Mas se você puder, use fatos para apoiar suas hipóteses. Podem ser fatos concretos ali sobre o mundo real, ou podem ser teses que foram tão exaustivamente testadas que foram alçadas ao status de fatos. Tudo bem, mas como é que eu elaboro uma hipótese? Você tem que usar filosofia. Filosofia é fundamental. Filosofia é a mãe da ciência. E você usa lógica. Pode ser através de dedução, abdução, indução.
E existem outras formas de lógica que são usadas na ciência também, mas essas são as três principais. Ok. E como é que eu testo uma hipótese na prática, então? Aí você vai precisar de dedução especificamente. Você vai fazer um raciocínio assim. Supondo que a hipótese seja verdadeira, o que você espera observar no mundo real? É por isso que a gente chama essa técnica de método hipotético dedutivo, porque a partir de hipóteses você vai ter que deduzir observações concretas e aí ver se a realidade bate com a expectativa. Para isso você precisa de operacionalização, ou seja, a partir de hipóteses abstratas, derivar ou deduzir previsões concretas. Como é que você pode medir algo abstrato de forma concreta? Imagine, por exemplo, que num projeto você está interessado no tamanho de um morcego. Tamanho parece uma coisa concreta, né? Só que não, gente, é abstrata. Tamanho pode ser, por exemplo, comprimento, volume, área e por aí vai. Massa também. Então, na verdade, tamanho é uma ideia, uma coisa abstrata. Eu preciso de uma medida concreta, como, por exemplo, o comprimento do antebraço do morcego para poder contrastar a expectativa com a realidade. Eu preciso então ter variáveis teóricas, que são conceitos biológicos do meu interesse, traduzidas a partir de variáveis operacionais, que são medidas ou termômetros dos meus conceitos. Qual é a moral da história? Do que eu gostaria que vocês se lembrassem depois dessa aula? Primeiro, que uma investigação científica se parece muito com uma investigação criminal. Fazer ciência é tão divertido quanto assistir uma série policial. E na construção do conhecimento há vários degraus. E há várias formas de fazer ciência e vários métodos científicos. Não existe um método científico único, mas vários métodos, e cada ciência em si usa mais de um método. Mas lembrando daquela outra aula, o que une todas as ciências é essa obsessão em contrastar expectativa e realidade. E o método hipotético dedutivo é uma excelente ferramenta para produzir conhecimento. Principalmente porque esse método permite que a gente acesse os mecanismos que geram os padrões que a gente observa no mundo real. E para isso, você precisa deduzir previsões a partir de hipóteses. Uma hipótese nunca é testada diretamente porque ela é abstrata, teórica. O que a gente testa no dia a dia da ciência são as previsões. E aí, conforme as previsões são confirmadas ou não confirmadas, essa hipótese vai ganhando força ou perdendo força como uma explicação para o nosso fenômeno de interesse, como uma possível resposta para aquela pergunta de trabalho específica.